Muito boa noite. Estão uma live, paz em meio ao caos, tema tão importante nos dias de hoje. Estamos aqui iniciando esse bate-papo para que a gente possa trocar experiências. Boa noite, Celso. Namastê, irmão. Legal. Aguardando aqui a Grace, uma grande amiga, a entrar para a gente poder dar início a esse bate-papo tranquilo. Muito bom sua presença, Celso. Gratidão. Bom demais. Vai falando aí se você está me ouvindo bem, se está tudo ok para nossa prática. Aí, a Grace já vai entrando. Agora Uhum. sim. Agora sim, boa noite, Boa Grace. noite. Boa noite. Que legal, muito bom ter essa oportunidade de a gente poder conversar e poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente tanto conversa, né, no nosso dia a dia, nas nossas trocas, né? Muito bom. E é isso aí, vamos esperar um pouquinho para as pessoas se conectarem. O pessoal está chegando. E aí, Fábio, Boa Franci, boa noite. noite. Legal, a Sandra. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aí, Alzenir. Legal, Renata. Que legal. Muito boa noite. Prazer a Darcy. todos que não conheço. Boa noite, Darcy. A Bárbara deve estar junto com a Darcy aí assistindo. Boa noite para vocês. Maria Irenilda. Legal, quanta gente. Muito bom. É isso aí. É sempre um privilégio, né, de poder utilizar a internet, usar a tecnologia a nosso favor, mesmo à distância, né, de poder ter essa oportunidade de comunicar, compartilhar, de trocar, né, e, e ver que nesse mundo a gente não está sozinho, a gente tem aí essa oportunidade de conhecer novas pessoas e compartilhar, né, os desafios que cada um passa no nosso dia a dia. E para mim é uma honra poder estar com a Grace aqui, essa amiga tão especial que conheci nesse mundo e tem me ajudado tanto, né, em tantos desafios, né, com o conhecimento dela, com a sabedoria dela. E mais feliz ainda de poder levar aí para os alunos que acompanham o yoga, né, essa essa vivência, né, esse compartilhar. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, né, apresentar um pouquinho da minha pessoa para quem não me conhece, né? Eu sei que tem conhecidos aí da Grace também que está vindo nessa live, participando. Meu nome é Muni, né? Eu sou professor de yoga. Meu nome é Mário também, nascido como Mário. E estou nesse caminho do yoga já faz um tempo, utilizando o yoga como realmente uma ferramenta para que eu consiga passar por desafios da minha vida, superar obstáculos dentro de mim, né? E enxergar, né, processos que a gente precisa enxergar. Então, é muito precioso assim quando a gente descobre certas coisas da nossa vida que realmente fazem a diferença e que são ferramentas que fazem a verdadeira mudança, né? A mudança interior, a consciência. Então, estou aqui compartilhando o que eu tenho vivido dentro do yoga, das experiências da minha vida, e é isso. Para mim, prazer imenso estar aqui compartilhando e vivendo esse momento. Bom, então, boa noite. Quem está chegando. Eu sou a Grace, para quem não me conhece. Eu estou como Grace, né? Eu atuo como psicoterapeuta de práticas integrativas, holísticas, também como facilitadora em processos de expansão de consciência, em cerimônias sagradas.
do contato com o sagrado, né, que está em tudo. E minha mana querida entrou, minha mami. Que Gente, que legal. vergonha, é a primeira vez, tá, que eu tô numa live, vou tentar ficar descontraída aqui para ficar mais solta. E para mim é um prazer, né, aceitei esse convite do Muni, um amigo que eu conheci primeiramente aqui pela rede social, e posteriormente a gente se conheceu pessoalmente. Desde então, tivemos alguns momentos aí, encontros de muita conversa, de vivências, e a troca está sendo muito boa. Então, aceito com gratidão esse convite, esse início aí, né, de falar ao vivo. E vamos ver como a gente pode trazer através do coração, né, na fluidez, na espontaneidade, que assim seja. Não somos mestres de nada, nem quero, né, não me coloque Perfeito. nesse lugar, por favor. Então, o que a gente vai falar aqui são verdades que a gente traz no coração, né? E Uhum. cada um tem a sua verdade, e aquilo que servir para você, maravilha, filtre com o seu coração também, seu discernimento, e o que não servir, solta, e tá tudo certo. Perfeito. É isso aí. E, Uhum. né, a gente vai dando oi para as pessoas que estão chegando e vão se acomodando, né, nos seus lugares. Se Uhum. precisar pegar uma água ou não, verifica a necessidade, né, física. Legal. E é isso E, mesmo. Essa prática, esse compartilhar nosso, muito mais do que até um bate-papo, a ideia também é trazer algumas ferramentas bem simples para o nosso dia a dia, porque também para desmistificar um pouco, né, essa questão das terapias, essa questão do yoga, que muitas vezes as pessoas acham que isso bate alguma coisa com relação à sua religião, ou acha que é algo muito distante, né, para se praticar. E na verdade é algo muito simples e algo até cientificamente comprovado, né, a eficácia das terapias e do yoga, né? Então tudo que a gente for compartilhar aqui nessa live tem fundamento, tem um porquê e, e a ideia realmente é desmistificar isso para que você possa utilizar isso no seu dia a dia e te ajudar realmente a lidar com os desafios, né, da vida que se apresentam sempre, né? e que a gente percebe também que funciona para nós mesmos, né? Na prática, Total. Uhum. estamos passando aí o que a gente aplica. Então, Legal. se você tiver alguma coisa para falar mais, Moni, fica à vontade. Se não, a gente pode trazer um relaxamento, né, para o pessoal que está Eu acho que chegando. realmente a gente pode começar realmente, né, a fazer uma sintonização para que a gente absorva o que a gente for receber aqui de forma mais tranquila. Se você quiser conduzir, fica à vontade. Então, pessoal que está aí chegando, que já chegou, se sente de uma forma confortável, como você estiver, que esteja de forma confortável. E começa trazendo umas respirações profundas. Para já ir trazendo essa consciência de soltura da musculatura, a soltura das tensões do dia, da vida. E pode fazer algumas respirações no seu tempo, em que você inspira profundamente e solta com vontade todo o ar. E nessa soltura solta o corpo também. E vai percebendo os pés mais relaxados. E até nessa soltura, vá trazendo movimentos com o calcanhar, se precisa dar uma soltada, né, nas articulações. Pode trazer também uma rotação nos ombros. Essa região dos ombros acumula muita tensão. Pescoço.
No seu tempo, sem pressa. Pode até movimentar um pouquinho da face. E pode respirar e soltar, relaxando, emanando, emitindo um som. Isso, então, relaxando testa, pálpebras, língua, maxilar. E qualquer parte que estiver tensionada vai relaxando. Vamos abrir esse encontro com o sino que eu trouxe aqui. Eu vou abrir também trazendo o Om Shanti. E o Om é o som universal, de forma bem resumida aqui, né? Só para vocês saberem do que se trata. O Om é o som universal e Shanti significa paz. E como a gente vai falar sobre paz, então, por favor, Moni. Para fazer esse Om Shanti, você vai fazer, eu recomendo que as pessoas unam a palma das mãos na frente do coração. Essa união da palma das mãos é um gesto muito simples, que muitas vezes, quando você está num processo de muita confusão da mente, só o gesto de você unir a palma da mão direita com a mão esquerda, você está unindo as polaridades do corpo, né? Positivo, negativo nesse centro. Então sente essa vibração do mantra que vai entoar e essa união no centro do seu coração. Vamos lá. Inspira. Quem quiser, pode entoar junto. Só de sentir a garganta vibrar já é o suficiente. Shanti. Mais 2 vezes, só para a gente entrar na energia. Shanti. 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 E mais uma. Gratidão a todos presentes. Gratidão. Vamos dar início aí ao nosso papo. Muito bom, né? Como uma coisa tão simples, né? Como um mantra e uma palavra pode já mudar completamente a nossa frequência, né? Muito importante isso, o valor disso, né? Até propriamente a palavra paz, né? Quando a gente pega essa palavra na vibração, né? Do português, paz, ele dá um som um pouco paz, ele bate um pouquinho, né? E na tradução do mantra Shanti, né? Que é paz, você vê a diferença da vibração da palavra, né? Shanti.
Shanti, já traz ali uma energia diferente da palavra paz. Então, é por isso que muitas vezes os mantras, né, carregam essa frequência poderosa de simplesmente entoar ela, entoar o mantra já te leva para uma outra frequência, para uma outra sintonia. Então já fica aí, né, essa primeira. Só lembrando, Uhum, sim, só pode falar. lembrando que mantras são palavras de poder, né? Palavra de poder, com certeza. Frequências, né? Pode ser isso, pode ser em sânscrito, mas pode ser também em português, né? Sou Sim. luz, sou É que a palavra em português ela carrega essa vibração diferente, né? Tratando-se paz e shanti, né? Por conta da vibração sonora que ela carrega mesmo. Então, realmente eu vejo que nos dias de hoje, coisas muito simples podem fazer assim um efeito muito grande, assim, e às vezes a gente esquece dessas coisas simples, né? Às vezes a gente está numa turbulência de pensamento e já começa pela nossa respiração, né? Que muitas vezes ela fica curtinha, curtinha, o pensamento fica super agitado e a gente não consegue lembrar de simplesmente parar e respirar. Então, é muito precioso, né? Detalhes da nossa vida. perfeito. Então, quer começar falando, Nunes, sobre o tema? Prefere que eu traga minha visão? Então, o tema, né? Manter a paz diante do caos, né? E eu acho que são duas palavras bem importantes, assim, da gente destrinchar, assim, né? Conversar sobre elas, para a gente realmente entender o que é a paz e o que é o caos. Porque muitas vezes a gente entende a paz como algo muito positivo e o caos como algo muito negativo. Na verdade, uma coisa está ligada com a outra, né? Então, assim, falando um pouco da minha vida, né? Tanto que eu tenho trocado com você nessas experiências, né? Eu vejo tanto que o caos foi muito importante, assim, para realmente me tirar de uma certa zona de conforto, né? De conformismo com a vida, né? Com os padrões. E isso foi realmente fazendo com que minha vida desse uma nova direção. E, e eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo de a gente começar, né? Acho que já vai responder várias perguntas aí. Fala aí um pouquinho, o que que você acha dessa ideia do caos? O que você entende disso? Bom, para mim a ideia, assim, é desse tema, né? Paz em meio ao caos. É importante lembrar que a paz começa de dentro, né? E é o que a gente pode controlar, nosso estado interior. Uhum, E o caos, ele faz parte, né, da polaridade da vida, que é uma das leis aí que rege a vida. Então, inclusive, nem existiria paz se não existisse caos e vice-versa. Não teria o porquê existir um se não houvesse o outro, né? São duas facetas da mesma moeda. Então, uhum, não adianta a gente tentar lutar contra o caos, né? uhum, E querer só as flores da vida. Não. Mas é uhum, tentar aprender a lidar com esse caos, que antes de tudo é interno. Né? O que está fora está uhum, refletindo um caos individual na nossa vida pessoal, né, mais próxima, e refletindo também um caos global, né, de uma mente coletiva. uhum, Então, eu sempre trago isso porque é uma verdade dentro de mim, assim, que eu acessei, ninguém pode tirar isso de mim, né, do que a gente acessa, a sabedoria, que tudo é um reflexo. uhum, Então, basta a gente ver a nossa própria vida para se conhecer, né? uhum, Então, para mim, sim, tem um pouco essa visão, esse entendimento. Paz interior, antes de tudo. E o caos uhum, faz parte das leis da vida. sim, legal. Eu sinto também esse lance da paz como algo, como eu até conversei com você de tarde, né? Eu vejo a paz realmente como um sentimento, diferente de ser um lugar, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou ter paz no dia que eu estiver lá no Havaí, na praia, tranquilo, lá eu vou ter paz, né? E muitas vezes você chega lá no Havaí, chega lá, tem um pernilongo que fica lá te perturbando e aí a sua paz acabou. Então, eu vejo assim uma sacada muito grande mesmo, sabe? Da gente conseguir, mesmo no meio de uma turbulência muito grande, numa avenida super movimentada. Esses dias eu estava até
junto com a Bárbara, um médico, né, que eu estava esperando ela ser consultada. E eu estava numa avenida super movimentada e eu tinha que esperar ali, não sabia nem quanto tempo que eu tinha que esperar. Eu resolvi sentar em cima do capô do carro, que era o lugar que tinha, cruzei a perna e fiquei ali, fechando os olhos e vendo aqueles movimentos, né, das pessoas, os barulhos dos carros. E é muito maluco isso, né? Porque se a gente está com o olho aberto, os sentidos eles estão ali percebendo, parece que está tudo normal. Aquele barulho, aquelas interferências, né? E num pequeno momento que eu fechei meus olhos e mergulhei dentro de mim, toda aquela bagunça que estava acontecendo lá fora parece que sumiu, sabe? Eu entrei num processo de uma paz muito grande ali dentro de mim. E então, assim, eu acho que isso é um exercício que deve ser feito, né? Porque normalmente a gente acorda, já acorda pilhado com as coisas, com os compromissos, já se sentindo até meio atrasado, né? E muitas vezes, no momento de espera, num ponto de ônibus ou em qualquer lugar que você tenha que esperar, você se distrai com alguma outra coisa e perde essa oportunidade de dar um mergulho pequeno que fosse dentro de si, se renovar ali com a sua respiração, com o momento presente que está ali, né? Então, realmente eu vejo que a paz é uma escolha. Eu sei que às vezes é difícil, né, a gente conseguir ter essa virada de chave no meio de uma turbulência muito grande, mas eu acredito que quanto mais a gente exercita essa intimidade com esse lugar pacífico em nós, né, na meditação, né, nas imersões que a gente vai fazendo, mais essas coisas externas vão interferindo menos, né, esse mundo interior. Legal que você falou disso. Bom, inclusive respiração, né, é uma chave para a vida inteira. E todo mundo tem acesso a essa dádiva. Uhum, E a respiração é uma âncora, né, que nos traz de volta para o presente. E a gente pode perceber na vida prática o quanto o sofrimento, na maior parte dos casos, está na mente, através dos uhum, pensamentos, né? A mente é que faz sofrer. Pode até estar uhum, acontecendo alguma coisa externamente, pode até estar acontecendo uma dor, mas o sofrimento é mental. uhum, E aí o que você falou, né, de sentar, meditar e às vezes estar em meio ao caos ali. E aí o gancho que eu quero fazer também é a desidentificação com o caos. Ele está ali, perfeito. ele está Uhum, acontecendo, mas a gente não precisa ficar se identificando com o caos. Até porque uhum, se tem muita identificação com o caos, isso é um reflexo, né? Que está tendo muita identificação e apego com o caos interno. Então, uhum, tanto com o caos externo quanto interno, é importante a gente se desidentificar. Né? Ele está ali, ele acontece, eu aceito que ele acontece, que ele existe, mas eu não preciso ficar apegada a ele e nem uhum, rejeitar, né? Nem negar que ele existe. É uhum, só tentar observar, né? uhum. E aí, tem até uma pergunta que uma moça me fez quando eu fui convidá-la no WhatsApp, que ela perguntou assim, deve ser a dúvida de muita gente, né? Ela perguntou, mas como não cair numa indiferença Uhum, com o caos, né? Com o sofrimento do outro e ao mesmo tempo, como foi a pergunta, não cair na indiferença e ao mesmo tempo não deixar interferir, né? Esse caos externo, não ser sugado por esse caos, né? uhum, E aí, o que eu entendo, o que eu sinto sobre isso, o que cabe a nós dentro desse uhum, caos? Primeiro de tudo, assim, não tentar salvar o mundo, né? Antes de uhum. tudo, salvar a si mesmo. Porque Sim, muita perfeito. gente está tentando salvar o mundo, salvar o outro, e isso é uma forma, um mecanismo da mente de fugir da autorresponsabilidade, de fazer diferença na própria vida, né? De Uhum, se equilibrar naquilo que é necessário, transformar o que é necessário. E aí muitas pessoas acabam fugindo de si mesmo através disso, e sente às vezes culpa, que é uma forma de autossabotagem também. Ah, uhum, então se o outro não está feliz, eu não posso estar feliz. Se o outro não uhum, está bem, eu não posso estar bem. sim, Né? E aí eu pergunto, né?
no que vai ajudar o outro a gente ficar preso ao sofrimento dele. Ao invés de Uhum. uma pessoa, são duas pessoas no sofrimento, né? Então, até dando o exemplo dessa live, né? Imagina se a gente ficar falando só de sofrimento, só de morte, só de Uhum. desgraça, no que vai ajudar o outro a ficar ouvindo sobre Sim. isso, Uhum. né? Sim. Vai alimentar mais e mais essa vibração. Uhum. Sim. Eu vejo que esse processo de agir ou não agir, né, diante do caos, né, eu acho que, de qualquer forma, há um processo kármico ali acontecendo, né? E muitas vezes esse processo de tipo assim, ah, não, eu não vou interferir, eu não vou fazer nada, se está na nossa disposição, se está no nosso poder mesmo de fazer algo, eu acho que a gente sempre tem que fazer o nosso melhor, né, para poder contribuir de alguma forma. Mas realmente isso é importante saber diferenciar o que é meu, o que é do outro e o que cada um está aprendendo com isso, porque muitas vezes esse julgamento, né, de tipo, ah, eu não mereço passar por isso, ou, né, querer entender o que está acontecendo, né, eu acho que muitas vezes não tem uma resposta muito clara, né, e às vezes o caos ele demora um pouco para ficar bem claro assim o que ele vem trazer com aquilo. Eu já passei várias situações assim que na hora eu fiquei muito bravo, fiquei muito irritado mesmo assim. Só depois que eu fui entender aquilo lá, né? E depois vem aquele tapa na cara e fala, poxa, mano, você devia ter agradecido, né? E só que é difícil a gente agradecer no momento que tá, tipo, quebra o carro, né? Você vai sair, tem um compromisso, quebra o carro, você fala, pô, bem agora, tô perdendo o compromisso lá. Só que às vezes tá te tirando de uma outra história, né? E então eu vejo que é importante mesmo a gente reconhecer, né, esses lugares assim que são preciosos assim para nossa vida. E quando a gente pode fazer algo para mudar aquilo, se for possível, a gente faz. Se não for possível, é trabalhar a aceitação, né? É uma palavra que eu estou muito assim meditando nisso. Aceitar, aceitar, aceitar e agradecer. Hum. E se for para fazer algo, né, com o que está fora, que seja de um lugar interno de amor, né? Por Perfeito. sentir isso vibrar, né? Essa benevolência, enfim, essa vontade de ajudar, né? Até Uhum, aonde eu posso ajudar? Qual é o limite? Agora, se for de uhum, um lugar de autocobrança, de peso, de querer salvar o mundo, né, de um uhum, esforço muito grande, aí não está ajudando nem o outro, nem a si. Até porque muitas vezes, na tentativa de ajudar o outro, a gente está mantendo o outro naquele uhum, transtorno. A gente está mantendo o outro naquele sofrimento. E aí está chafardulhando junto na lama, né? Junto com o outro, porque tem essa culpa. Não, se o outro está sofrendo, eu não posso estar bem, né? Enfim. aham, Mas, assim, sim, um ponto também legal de trazer é que também faz parte de um princípio da vida, né? Inclusive, para quem quiser se aprofundar sobre os princípios, tem dentro das leis herméticas, né? De uhum, Hermes Trismegisto, tem sete santos. bem lembrado. Só para dar uma pincelada, né, nesse olhar mais amplo, mais profundo sobre a vida. E Uhum, aí, uma das leis de princípio é o princípio tudo vibra, nada está parado, tudo vibra. uhum, E, e tudo é uma mesma energia. Isso é um uhum, assunto que eu gosto muito de falar, eu vou trazer. Talvez para uhum, algumas pessoas fique um pouco confuso, mas está tudo bem. uhum, Vamos lá. Tudo está ligado, né? Nós estamos aqui, eu vou trazer do fundo do meu coração essa verdade, né? Nós estamos aqui tendo essa experiência como humano de uma percepção separada um do outro, né? Que entra na questão da polaridade, que é a dualidade que a gente está vivendo. uhum, Imagina que é uma única energia, o universo todo, chame de Deus, chame de amor, chame da fonte suprema, universal, do que você quiser, né? E é uma única energia. E essa energia se fragmenta através de tudo que existe, né? Para viver uhum, experiência, para experienciar o que experiencia, né? Experienciar a si mesmo, digamos assim. Então sim, tudo está ligado, nada está separado.
E a gente tem uma falsa ideia, que é uma ilusão e que faz parte dessa perfeição, desse jogo dual, de que o outro é separado, né? Só Uhum. que no fundo, em última instância, na totalidade, tudo faz parte de uma coisa só, tudo é unificado. Ou seja, se eu me apego à vibração do medo, se eu fico me apegando ao sofrimento alheio, isso não significa negligenciar, não significa evitar de olhar, fugir, Uhum. negar que existe o sofrimento. Existe o sofrimento, até como o Muni Uhum. falou, né? É, causa e reação, merecimento, a gente pode trazer Uhum. justiça divina também, né? Que não é a justiça dos Sim. homens, a gente não consegue conceber aqui com essa mente, Uhum. mas tudo tem uma ordem, né? Existe ordem por trás do caos. Então, se a gente fica se apegando ao sofrimento, à escassez, ao medo, a gente vai vibrar essa frequência. E Uhum. como tudo está ligado, quando a gente vibra a frequência do medo, da escassez, da angústia, do sofrimento, a gente não está colaborando para o todo, a gente está Uhum. alimentando essa frequência. Então a gente Perfeito. pode ter a falsa ideia de que está ajudando o outro sofrendo com ele, mas na verdade não. A gente está Uhum. alimentando, validando mais ainda, né? Sim. Então, o que, que a gente pode de fato fazer em prol do todo, né? Eu Uhum. sinto que, antes de tudo, trabalhar a si mesmo, salvar a si mesmo, do sofrimento da mente, né? Uhum. E, e como tudo está ligado, uma das coisas também que eu uso na minha vida e que eu sei que funciona, tem estudos inclusive sobre isso, né, ligado à meditação, o poder da meditação em si, o poder da oração, e ao Uhum. contrário do que muita gente pensa, oração não é passividade, a oração Uhum. não precisa ser uma oração de vitimismo, né? E ficar Existem pedindo formas as e coisas, né? formas, Uhum. exatamente, chorando, né? E se considerando vítima do universo, não. Se Uhum. colocando no lugar de coitadinho, não, né? Mas a oração, ela pode ser em prol do mundo, né? Do coletivo. Você pode Sim. visualizar, você pode mudar a sua frequência, e nisso você não está fazendo bem somente a você mesmo, você está fazendo, você está validando e alimentando e nutrindo essa Uhum. vibração do coletivo que existe, porque tudo existe ao mesmo tempo, tudo é Sim. real e irreal, como diz o ensinamento budista, ao mesmo Uhum. tempo. E a gente pode, por exemplo, então imagina assim, né, uma oração egoísta, né? Ah, universo, fonte suprema, meu eu superior, eu quero uma casa em tal lugar, eu quero sair dessa escassez, eu quero dinheiro, né? Por Uhum. favor, me ajude no meu processo, na Uhum. minha vida. É melhor do que nada, né? É melhor do que estar vivendo no sofrimento e vibrando só coisa negativa. Mas é uma Uhum. oração Sim. egóica, né? Para o ego. Sim. Uhum. Diferente, por exemplo, de, de você fazer uma oração, um exemplo, né? Eu costumo fazer isso, tenho feito isso e deixo isso com vocês, né? Que eu possa acessar a verdade, seja ela qual for, porque a gente não sabe de nada aqui, que eu possa Uhum. acessar esse estado de unidade, de amor e que isso flua através de mim e chegue ao outro, que não pare em Uhum. mim, que Sim. tudo que chegar até mim possa ser útil ao outro, mesmo os Uhum. desafios que o caos traz, né? Essa dualidade. Que Aham. esses desafios que eu acesso eu possa transmutar em aprendizado e que chegue até o outro de forma benevolente, né? Não como sofrimento, mas como aprendizado. Que eu possa Uhum. fazer bom uso dessas energias. Sim. Então, uma oração que você está, uma meditação, oração que você está buscando o benefício de todos os seres é absolutamente diferente de uma oração egoísta, né? Uhum. Então, nisso, como o pensamento faz mudar o sentimento, sentimento, pensamento, vibração, nosso Uhum. estado muda, né, vibracionalmente e vai se alinhar Sim. por ressonância a determinadas vibrações que estão no mesmo nível. E Uhum. nisso vai aumentando, né, vai fortalecendo o campo, essa, esse campo mesmo de força, né, do Uhum. planeta, dos seres, porque tudo está ligado. Sim. E se eu acesso a minha luz interior, eu sou uma chamazinha ali para o outro acessar a dele, porque todo mundo é o mesmo ser, né? Então, o acesso do Uhum. outro sendo luz, né?
eu sendo luz posso refletir no outro essa luz também. sim. E isso que você falou é muito importante, assim, primeiro a começar das leis, né? Porque se a gente vive num mundo que existem leis e a gente desconhece essas leis, isso é muito sério, né? Porque, por exemplo, se a gente não soubesse da lei da gravidade, a gente poderia andar num lugar aí, cair e morrer, né? Então, ainda bem que a gente sabe da lei da gravidade. Só que existem várias outras leis e as pessoas desconhecem essas leis e muitas vezes esse desconhecimento, essa ignorância, gera toda essa confusão, né? E você falou também outra coisa muito importante, que são duas forças que regem o mundo, né? Que é o medo e é o amor, né? E com o medo está ligado à escassez e o amor está ligado à abundância, né? E o duro é que se a gente olha para a natureza, desliga toda a televisão, desliga toda essa tecnologia de informação e a gente ficar só olhando para a natureza, a gente vai ver só amor, abundância, prosperidade, renovação, transformação, né? Vai ver o caos, vai ver tudo isso daí, só que de uma maneira muito organizada, né? E então hoje, infelizmente, a propaganda que se tem, né, nos dias de hoje, ainda mais toda essa história de guerra, de pandemia, de tudo isso daí, é o medo que está toda hora pegando nas pessoas, né? E aí vem o medo de várias coisas, né? Então, eu vejo que realmente a gente precisa entender que a fonte da vida, a fonte do Criador, é pura criação, é pura criatividade, é puro amor, e ele está oferecendo para a gente o tempo inteiro muitas bênçãos, né? E a gente vê bênçãos em coisas muitas vezes materiais, mas o ar que a gente respira, o sol que ilumina as plantas. E eu posso ficar trazendo aqui vários exemplos que pode parecer até banal, tipo, ah, mas o sol, mais a chuva, mais a árvore, mais a formiga. Parece que é tudo uma coisa muito simples demais. Só que é ali que está, assim, realmente essa beleza da vida, né? Que está o tempo todo chamando a gente, o passarinho que está ali cantando, tentando te chamar para você olhar para ele, parar tudo que você está fazendo e me ouve, né? Ouve esse canto que eu estou te cantando para você se sentir melhor. Só que a gente está numa programação frenética, né? Do pensamento, das angústias. Então, poxa, realmente conhecimento, né? É o que faz a diferença nesse mundo. E eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui, de estar trocando essa ideia, de estar acessando mais pessoas, eu acho que mais pessoas têm que fazer isso, tem que colocar para fora o que sabe, o que sente, o que vive, né? Para a gente poder ancorar nesse mundo paz e tranquilidade, que é isso que realmente vai fazer um mundo novo, um mundo de paz dentro da gente. É, e a gente é bombardeado, né, de estímulos pesados e densos, caóticos. Isso não é à toa. Não é à É. toa, é todo um sistema aí de Uhum, dualidade que faz parte do jogo, né? uhum, Até tem um conceito, eu nem vou me aprofundar porque eu não tenho esse conhecimento, mas tem um conceito, acho que hindu, né? Lila, brincadeira uhum. divina. Sim, isso Então, mesmo. não, de forma alguma, é para entender como algo negativo, né? Essa dualidade. Uhum, Isso faz parte de uma brincadeira divina. uhum, E, e na verdade, nada está fora do lugar, né? Tudo é perfeito. É que a gente está tão apegado essa uhum, visão que a gente tem aqui da separação, parece que a gente está na dualidade, né? Certo e errado, uhum, bom e ruim, eu e o outro, enfim, a gente está vendo as coisas de forma dual. Só que no uhum, fundo é uma grande brincadeira, né? Como se fosse sim, simbolicamente a divindade sonhando, né? Em si uhum, mesmo, brincando em si mesmo, aprendendo consigo mesmo. E na prática, né? Já que a gente é bombardeado o tempo todo por estímulos, é importante a gente se perguntar e perceber, né? Observar no dia a dia. O que que eu estou nutrindo na minha vida? O que que eu estou uhum, mantendo na minha vida? Né? uhum, E o que eu estou mantendo está me sugando ou está me energizando? Está me alinhando é, a esse lugar do amor interno, dessa fonte, dessa perfeição, desse estado de uhum, paz, né? Mesmo que neutro, ou está me alinhando e me puxando, né? Colocando o meu uhum, foco, se eu permito, é claro, né? A gente não é obrigada a sim, nada.
A gente permite isso, né, ser levado. Mas o quanto esses estímulos estão ali, né, martelando na nossa mente, desgraça e violência. Eu, na verdade, eu tô até muito distante dessas informações ultimamente. E eu sei o que está acontecendo, mas eu prefiro não ficar muito a par do que está acontecendo, porque o que eu posso fazer, eu faço. Mais do que Uhum. isso, é cuidar do meu próprio caminho, né? E a gente poder Uhum. oferecer o que tem de melhor para o outro, porque é nisso que a gente vai fortalecendo e resgatando as pessoas, nós mesmos, né, desse sono profundo. Então, Uhum. assim, o que a gente está mantendo na nossa vida? Né? Que tipo de informação, televisão, rádio, música, alimentação, Uhum. hábitos, pessoas também, né? Que Sim. as pessoas estão, às vezes, estão acostumadas, né, em hábitos destrutivos que não fazem por mal, mas vão no Uhum. automatismo. Sim. E é importante fazer essa reciclagem. Inevitavelmente vai ter que fazer em algum momento, né? Se a gente começa a perceber que está Uhum. rolando no nosso dia a dia, vai ter que ter algumas transformações, assim, faz parte. Uhum. E, e aí, dentro disso também, de práticas que podem ajudar, como o Muni falou, né? O tempo todo tem beleza no mundo. Tem Uhum. beleza, tem muita beleza no mundo. E Uhum. para onde a gente está escolhendo olhar, né? O que Sim. chama a nossa atenção? Sim. Então, esse caminho de se reeducar, né? Sim. Que tipo de música eu estou colocando para ouvir? Uma música que me deixa agitado, que gera frequências mais densas dentro de mim, ou que me traz um Uhum. pouco mais de paz? Ou mesmo se for uma música mais agitada, o que eu faço com ela, por exemplo, né? Uhum. Porque eu posso usar uma música para dançar e transmutar uma energia, ou eu posso usar uma música, às vezes, e me manter numa zona de uma vibração mais densa, de sofrimento. Sim. Então, acho que é importante isso, né? Perceber como eu estou neste momento, o que eu estou Uhum. sentindo, como o meu corpo Sim. está nesse momento. É bem aquela frase de Jesus, esse arquétipo, né? Independente se existiu ou Uhum. não. Orar e vigiar, de fato, né? Constantemente a gente vai nesse Sim. caminho tentando aprender. Eu estou muito longe disso, né? Mas Uhum. tento falar e aprender aquilo que estou falando. Porque é muito E, interessante, porque, como você disse, né, como que está o meu corpo, como que eu alimento o meu corpo. Só de você ter essa indagação, você já percebe que você não é o corpo, né? E se você não é o corpo, é importante a gente entender como o nosso corpo funciona, porque é a mesma coisa de eu te dar um aparelho super sofisticado e eu não te dou nenhum manual de instrução, eu falo para você, Grace, se vira aí, usa esse aparelho. E aí você vai ter que acerto e erro, né, para tentar usar da melhor maneira possível esse aparelho. Então, se a pessoa ela tem uma facilidade muito grande de pensar coisas negativas, se ela tem uma imaginação muito boa para só pensar coisa ruim, essa mesma força que ela tem para pensar coisas ruins, ela também tem para pensar coisas positivas. Então é só formatar o sistema, formatar o HD, porque a programação aqui na mente ela está programada errada. Então, eu até peguei esses dias um curso de um professor e ele falava justamente isso. Quando você tiver, essa é uma prática muito legal e eu quero fazer mais vezes. Quando você estiver vivendo um momento muito positivo, muito bom mesmo, você fazer algum gesto, você soltar alguma palavra ou você fazer alguma coisa para o seu cérebro fazer um registro daquela positividade que você está vivendo. Então, sei lá, você pode criar qualquer frase ou qualquer grito de guerra que seja, né? Qualquer movimento que o seu corpo quimicamente ele vai registrar. E quando você estiver no momento de baixa, momento de tristeza, quando você fizer aquele grito de guerra que você deu quando você estava positivamente, quando você estava bem, o seu corpo ele vai entender aquele lugar. Quimicamente ele vai reagir quando você fizer aquele comando. Então isso é uma forma de programação, sabe? E até mesmo no yoga, quando a gente senta para meditar, a gente vai lá e faz um mudra, por exemplo, né? Toda vez eu sento na minha prática do yoga, eu pego e pá, faço um gesto com o meu dedo, faço um mudra
eu crio um circuito energético ali, e eu crio também uma sinapse no meu cérebro. Toda vez que eu fizer esse movimento, eu vou entrar num processo de paz, ou num processo de leveza, ou num processo de meditação. Então, poxa, isso é primordial, sabe? Eu acho que isso a gente tinha que, desde criança, ter esse conhecimento, né? Como que a gente funciona, do que é feito o nosso corpo, como que eu administro a minha mente, as minhas emoções, né? Só que a gente passa a vida e demora muito tempo para poder olhar para essa matéria, né? E aí tem toda uma reconstrução, né, para poder funcionar da maneira certa, né? Perfeito. A Ju falando que é uma tática, minha cunhada querida, Legal. usada em PNL, chamada A âncora. âncora. Ah, então, é isso mesmo. Programação, a gente tem que saber se programar, porque senão a gente vive num processo automático, onde as emoções tomam conta, as coisas externas vêm e tomam conta. Então, tem que ter esse exercício realmente de fazer essa programação. Uhum. Muito legal. Se a gente não assume esse controle sobre si mesmo, um controle, sensatez, né, nessa palavra, não é um controle rígido, Sim, assim, mas é o controle da própria vida. Alguém vai fazer isso por nós, se a gente não fizer. Que é o que perfeito. acontece na grande massa, né? Uhum. Inclusive, bom, já são outros debates, mas não é à toa, né, que, simbolicamente falando sobre Matrix, né, não é à toa que o sistema Uhum. coloca tantas informações densas para nós. É, de certa forma, para manter a gente no controle. Porque Sim. mantendo a gente no controle, é mais fácil controlar, óbvio, né? Aham. Então, e tá tudo bem, porque faz parte desse jogo dual, tá tudo perfeito como é. Né? E a gente Sim. despertando disso, tomando consciência, essa beleza, né? Faz parte dessa beleza. Sim. Tem até uma frase de, enfim, acho que mestres colocaram essa frase, que é caminhar no mundo, mas não ser do mundo, Uhum. né? Então, a gente sabe o que está acontecendo, a gente observa, faz parte do que está acontecendo, mas é como se fosse um Uhum. personagem, né? O personagem ali que está vivenciando, uma pessoa que está vivenciando um personagem, ele também sabe se afastar desse personagem, né? Quando acaba ali a cena, ele também consegue olhar de fora aquilo. Ele não fica Uhum. tão apegado a tudo aquilo que está permeando a vida dele, né? Sim. Então, beijo, mãe. Tá, É queridos, sim. gratidão por vocês estarem aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, colocar algum comentário, fiquem à vontade. É, Fortalece certeza. muito, né, a opinião de cada um. E, bom, É isso então aí. Eu tô assim, pode. Não, assim, perfeito. Eu tô gostando muito desse bate-papo. E você falou uma palavra importante que é o apego, né? De como que o apego realmente traz o sofrimento para nossa vida, né? Como a gente realmente precisa entender, né, que a vida é uma passagem e que desde a hora que a gente nasce, a gente está no processo de morte, o corpo está morrendo, né? Só o corpo, porque a gente mesmo vai ficar um bom tempo aí nesse processo de aprendizado e eu acho que essa é a grande sacada, né? Quando tem essa soltura, eu tive uma época na minha vida que eu fiquei até assim, meio, meio sem saber o que fazer, né? Todos os lugares que eu olhava, que eu pesquisava, que eu estudava, o resumo do resumo dos mestres era a palavra solta. Solta a história, mano. Solta, solta. Eu falava, mas como que eu vou soltar? Mas como tá doendo? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, tinha hora que eu até me cansava. Eu falava, não aguento mais ouvir falar que eu tenho que soltar, sabe? E realmente, quanto mais você segura, mais dói. E, e a vida é muito linda quando a gente realmente se sente livre. Né? Porque o sistema, todo esse processo de controle, né, que eles tentam exercer sobre a gente, eles só vão conseguir controlar a gente através dos nossos prazeres, da nossa alimentação, né, dos nossos hábitos. Se a gente conseguir vencer os nossos impulsos mais baixos, se a gente conseguir vencer a nossa ânsia, né, pelo prazer da boca, né, se a gente conseguir realmente ser livre, eu acho que aí já era. Né?
eles perdem o jogo, né? Porque para um cara iluminado, né, para um Buda, né, que já despertou, que já se iluminou, não tem diferença nenhuma para ele se ele tem roupa, se ele tem comida, se ele tem carro, se ele tem bens. Ele vive, né? Então, eu acho que é um processo muito satisfatório mesmo quando a gente consegue construir a nossa vida, viver o que tem que ser vivido, mas de uma maneira assim, né, desapegada, né? Se sentindo cada vez mais leve. Muito bom. Tá. Bom, eu vou até colocar aqui, pegar um gancho do que minha mãe colocou, Uhum, policiar para não se envolver tanto com o sofrimento das pessoas, né? isso. E entra um pouco naquilo que você trouxe de causa e efeito, que é uma das leis também da vida, né? É a gente também entender que ninguém é vítima. Só parece que é, mas não é vítima. A gente está Uhum, aqui num piscar de olhos, nessa vida, aqui eu como Grace, Muni como Mário, né? É um piscar de uhum, olhos perto da infinitude que é essa existência. A gente não sabe de nada, nada. A gente só acha que uhum. sabe de alguma coisa. É um grande mistério, né? E assim, Sim. hoje eu tenho como certo dentro de mim que a vida é justa por si só. E não é muito longe dessa justiça dos homens, né? A vida é justa porque é um mecanismo justo. A gente vê na natureza o funcionamento perfeito, os astros, né? Onde eles estão posicionados. Nada é à toa, nada é jogado. O caos Uhum, não é à toa, né? Tem ordem por trás do caos, por mais que não pareça, na nossa visão aqui sim. limitada. Então, é a gente entender também que o outro, a gente pode ajudar até certo ponto, né? Se perguntar até qual ponto, qual é o limite de onde eu posso ajudar essa pessoa, de que forma eu posso ajudar ela, né? Uhum, Mantendo ela num sofrimento, chorando junto com ela, dando ombro para ela chorar, uhum, respeitando o processo dela, né? Sendo luz, às vezes, com uma palavra, com um sorriso, um abraço, que seja, ou não tem o que se fazer, né? E sim. nisso é reconhecer que a pessoa está vivendo o que ela precisa viver, senão ela não estaria vivendo, porque a vida é justa. Uhum, Ninguém sim, vive nada que não precisa viver. sim. Para mim é muito certo isso dentro de mim, né? Cada um tem uma crença, para mim é uma verdade hoje em dia, até por já ter expandido a consciência, algumas vezes ter acessado essa verdade dentro. Então, pode ser que eu Uhum, mude algum dia, pode ser que eu mude de visão, mas hoje para mim é isso. Então, uhum. aceitação, é o que você trouxe também. Tá tudo Aceitação certo. antes de Uhum, tudo, né? E assim, pegando o gancho lá do começo, existe o caos externo e existe o caos interno. uhum, E o que fazer com esse caos interno, né? Isso envolve também olhar para esse caos interno, não ficar apegado a ele, mas reconhecer se existe um caos interno, deixa eu olhar para esse caos, né? O que ele está uhum, querendo me mostrar? aham, Será que está sim. doendo alguma coisa? O que precisa ser chorado de dentro de mim? O que precisa ser gritado? Qual é a confusão, né, que está acontecendo? Vamos Uhum, organizar essa confusão, deixa eu pôr num papel, deixa eu começar a escrever aleatoriamente o que vem, né, de dentro, porque é uma forma de me autoconhecer também. Tem o que uhum, se fazer com esse caos, com essa confusão, com esse sofrimento que está vindo de uhum, dentro? Que eu posso fazer, né? Eu posso trabalhar de forma terapêutica, de forma saudável, sem projetar no outro o meu sofrimento, que uhum, é o que a maioria de nós fazemos, né? Projeção e sim. projeção e projeção, e tudo é um reflexo e etc. E aí cada um vai pegando o sofrimento do outro e vira uma bola de neve. Então, deixa eu voltar para Uhum, mim, né? Já dizia Jung que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né? Então, deixa eu olhar sim. para dentro, como que eu posso trabalhar isso? E muitas vezes não tem o que se fazer também com esses conteúdos internos. E aí Uhum, entra, aceita, sim. aceita, olha, reconhece, se pode liberar, libera, se não pode liberar, foge do nosso controle muitas coisas também internamente, Uhum, tenha paciência, né?
porque a natureza, né, quando a gente olha a natureza é sábia. Então a gente pode aprender muito com a natureza. Então a gente vê que na natureza existem ciclos, estações, e nós Uhum. somos natureza. Sim, Então às vezes a gente fica perfeito. lutando, né, com a gente mesmo. Nossa, eu não era para eu estar vivendo esse sofrimento, eu quero sair logo disso. E às vezes tem que Uhum. passar por esse sofrimento, porque faz parte da fase, dessa estação interna. É a mesma Sim. coisa que uma borboleta, antes de ser borboleta, que está no casulo, ficar lutando contra essa fase para se tornar borboleta logo, por exemplo, né? Ela, Uhum. o importante é viver aquele momento, estar entregue, inteiro naquele momento. Porque cada Uhum. momento traz uma lição, traz aprendizado. Tudo é rico, né? E Sim. nisso também, de perceber essa beleza, esse potencial, essa riqueza de cada momento, o sofrimento também vai se dissolvendo, né? Fica mais fácil. Uhum. Sim. E dentro disso que você falou, o André aqui, ele comentou aqui sobre o livre-arbítrio, né? Onde que está o livre-arbítrio nessa história, né? Porque existe uma ideia sobre o livre-arbítrio, né? E é bem engraçado isso aí, porque dá essa ideia que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser nesse mundo, posso fazer o que eu quiser. E realmente a gente pode fazer o que a gente quiser nesse mundo, né? A gente tem essa possibilidade, mas ao mesmo tempo é muito limitado, né? Esse livre-arbítrio quando a gente sabe que vai ter uma consequência. Então, tudo bem, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas tudo vai ter uma causa e vai ter um efeito. E se a gente for pensar pelo nosso próprio corpo, a gente não tem nem domínio sobre o nosso próprio corpo, né? A gente não consegue controlar os nossos sentidos, a gente não consegue fazer o coração parar de bater, a gente não, né? O corpo funciona de uma forma muito automática, muito, né, bem feitinha, né? Então tem uma inteligência que rege o nosso corpo, tem uma inteligência que rege a natureza, e eu vejo que se a gente quer realmente ter um livre-arbítrio, a gente precisa ter muita consciência para poder fluir com tudo isso sem causar nenhum dano, né? Sem ficar deixando marcas por onde a gente passa, né? E se for deixar alguma marca, que seja uma marca positiva, que seja uma marca que esteja dentro das leis, né? Porque daí a colheita vai ser boa. Então, sei lá, eu penso sobre isso. O que você acha do livre-arbítrio? Você acha que a gente tem um livre-arbítrio? Nossa, bem. Nossa, gera muitos debates o tema, né, de livre-arbítrio. Porque, assim, se a gente parar para pensar, até onde vai o livre-arbítrio? Porque a gente é condicionado pelo nosso próprio inconsciente. Uhum, Então, faz sentido para mim pensar de que nós somos canais, ao mesmo tempo que nós somos o criador, somos a criação e a própria criatura, acontecendo ao mesmo tempo. Não tem uhum, separação, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o livre-arbítrio nessa esfera, nessa dimensão, nessa dualidade, a gente pode escolher de uma forma mais ampla que livre-arbítrio é esse. Afinal de contas, a gente é condicionado 80, 90% através do nosso subconsciente e inconsciente. Crenças sim, limitantes, padrões passados, vidas paralelas, vidas passadas para quem acredita, né? Como tudo está no aqui agora, eu vejo como vidas paralelas, enfim, são percepções, né, de uhum, frequências. E então tem tanta energia, somos pura energia e somos um todo, que o que faz sentido para mim é que a vida está acontecendo, está acontecendo. uhum, E quando a gente acha que está escolhendo muita coisa, na verdade, já está sendo escolhido, sabe? sim, Só que nessa realidade aqui, a gente tem a percepção que está tendo um livre-arbítrio, que está fazendo uma escolha. É uhum. bem paradoxal, né? É um Falar paradoxo. sobre essas verdades da vida. É, mas assim, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui, né? Então, como eu posso fazer escolhas elevadas? Eu percebo que é através do coração, né? Seguir o coração. Uhum, Ter também um diálogo interno, né? Entre mente e coração, tentar trazer um equilíbrio ali, tá? Mas assim, sentir, porque a mente, aquele clichê, né? A mente uhum, mente. Então, é o ego, né? O ego quer manter sim, a gente na separação.
nessa uhum, dualidade. E o coração está muito mais alinhado à essência. Então, acho que partindo desse princípio, dentro dessa dualidade principal, né? Medo e luz, medo e amor, aliás. E tem gente que fala que o medo é o contrário do amor. uhum, E eu vi esses dias, inclusive, e que isso é totalmente real também, que o medo não é o contrário do amor, porque o amor não tem polaridade, o amor é uno. Na verdade, uhum. o medo Perfeito. é a percepção da ausência do amor, que é esse estado que a gente está agora. É a Uhum, percepção ilusória da ausência da luz, quando na uhum, verdade apenas é, a luz é, o amor é. Só que nesse estado separado, ilusório, de ignorância, né, de uhum, vivendo enquanto divino, né, a gente está sonhando, a gente tem uhum, essa percepção de que não existe luz, que tudo é separado, não existe amor. Então, é uhum. nossa ferida primordial, né, tá aqui na separação. O tempo todo Sim. a gente está em busca desse retorno à totalidade. E acontece Uhum, toda essa magia que é a vida, né? E, na verdade, a sim. gente está buscando fora, buscando fora, buscando fora e está dentro. Sempre esteve, sempre estará, né? Uhum. Por E isso o que os grandes corpo, mestres estão da meditação, né? De retornar para sim. dentro. E o corpo acaba sendo como se fosse a impressora de tudo aquilo que a gente vem registrando ao longo das vidas, né? Ao longo dos processos. O corpo ele acaba materializando aquilo que precisa ser materializado, né? A Alzenira aqui, ela comentou que ela está passando por um processo difícil, né? De saúde, né? E tal. E ela está tendo que lidar com isso sem ter que ter a resposta, né? Tipo, por que que eu estou passando por isso, né? E eu acompanho a Alzenir, né, há muito tempo, uma grande amiga, e eu sei que é um processo bem intenso que ela está passando, e eu sei que muitas pessoas às vezes passam por isso também, né, de passar por algum tipo de enfermidade, e quando o corpo está passando por isso, a gente sente muito, né, a gente não quer passar por esse tipo de dor, né, e eu sinto que o conforto muitas vezes vem desse lugar, de que a vida realmente ela é uma passagem, e que aquilo que o corpo tem que manifestar é uma bênção para que a gente possa realmente curar não só o corpo, mas curar essas questões emocionais, essas questões, essa força interna que a gente tem que adquirir, né, ao longo da vida. Quanto mais a gente vai levando, mais forte também a gente vai ficando, né? A gente vai aprendendo, né? Então, a vida realmente é um presente, independente de como ela se apresenta. Tem que realmente agradecer aquilo que está sendo oferecido para a gente, né? E parar de ficar reclamando às vezes, né? Porque realmente, mesmo que seja um presente que não é tão bom, mas no final, eu acho que tem um aprendizado ali por trás de tudo isso, né? E, e que isso envolve não ficar lutando contra a vida, né? A gente, como eu disse, assim, como a gente sabe, né? A gente não sabe de nada. A gente só acha que sabe de alguma coisa. E quem acha que É, sabe, na verdade, é o ego, né? Essa estrutura egóica. uhum, Então, aquilo que se apresenta, os sintomas, as doenças, os sofrimentos, a gente não sabe do porquê que está se apresentando. uhum, Porém, existe uma lei de causa e efeito. Teve uma causa anterior para ter esse efeito de uma doença, de um sintoma, de um sofrimento. E como a uhum, gente não sabe, a gente só está num piscar de olhos da existência, uhum, então ficar lutando contra isso é alimentar mais ainda o sofrimento, né? sim, Aumentar ele. Então, entra de novo, acho que numa âncora assim que eu vou levar para a vida inteira, que o ser humano deveria levar, que é a aceitação absoluta de tudo que uhum, acontece, e isso não significa passividade, de forma alguma. Né? Aceitar não significa uhum, não vou, mas sim, antes de tomar uma postura, uma decisão, uma escolha, se é que pode ser feito isso, né? É aceitar. Tem um motivo, tem uma uhum, causa e eu não preciso entender essa causa. Não preciso ficar achando respostas uhum, e encontrar uma resposta. Apenas aceitar. E, uhum, e isso entra também em algo que eu tenho muito, assim, coloco muito valor na minha vida, que é se render essa inteligência maior, né, que rege tudo que existe, que a gente não faz ideia do que é,
mas que está Uhum. existindo, que faz tudo ser como é, se render a essa força, né? Fazer o que cabe a Sim. nós, tentar seguir ali através do coração, em Uhum. sabedoria, tropeçando sim, falhando sim, acolhendo essas falhas, esses tropeços, rindo disso, né? Rindo de si mesmo, Uhum. brincando, afinal de contas é uma brincadeira divina, né? E Sim. como o Muni falou, né? Agradecer, mesmo que seja difícil, né? De agradecer um Sim. sofrimento, uma doença. Uhum. Se não for para agradecer, pelo menos aceitar, né? Mas se já tem o entendimento de que aquilo está vindo para você resgatar alguma coisa, aprender alguma coisa, Uhum. ultrapassar aquele estado, agradecer, né? Porque tudo que vem é para nos alinhar à verdade, que é uma verdade maior, Uhum. que a gente não sabe, não tem resposta, mas é maior e sábia. Sim. Minha irmã querida, trazendo um recado aí, desfrutar da vida em todas as suas fases. Perfeito. É Natureza isso aí. ensina bem isso. Me veio aqui uma canção lá do pessoal